bem-vindos ao canal do Grupo 1. Sou Patrícia Transmontano e hoje abordaremos sobre a campanha de conscientização sobre a vacina anti-Covid-19. Muito tem sido os receios e medo com relação à aplicação da vacina, e é algo que remonta a séculos passados. Por exemplo, século XVIII, com as campanhas sanitárias relacionadas ao combate da varíola. Na época, as pessoas tinham muito medo. E hoje, vivenciamos o cenário de pandemia da Covid-19 e não tem sido diferente. Novas vacinas estão surgindo. E o que devemos pensar ante essa avalanche de fake news que temos recebido acerca dessas novas vacinas? Bom, para tratar do tema, convidamos o Dr. Márcio Lobac, médico hemoterapeuta do Grupo 1 e clínico médico do Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima. Olá, Dr. Márcio. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí por mais uma vez estar aqui tentando participar e dividir o conhecimento com vocês sobre um assunto que está tão em moda agora, né? Está tão vigente. E é tão importante também a gente desmistificar algumas coisas sobre todas essas vacinas que estão andando por aí. E hoje a gente tem bastante assunto para tratar, né? Por exemplo, os tipos de vacina que estão em desenvolvimento, a eficácia, qual é o objetivo, né? Os grupos prioritários, precauções, enfim. Temos bastante temas hoje, então, para abordar. São muitas coisas que são importantes de serem esclarecidas e outras sabermos o porquê que elas ainda são mistificadas, né? Na realidade, eu acho que mais importante do que você saber que existem grupos prioritários é saber o porquê que esses grupos são prioritários, né? Porque, na realidade, não é à toa, porque a gente não vai conseguir, inicialmente, fazer uma vacinação de rebanho no momento, né? Para uma vacinação de massa que dê uma condição de frear ou segurar a propagação da doença, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que conversar e algumas coisas que a gente tem que esclarecer, porque, infelizmente, ainda é algo que ainda está sendo utilizado como ponto de vista político, né, político estratégico. Então, está bem complicada a situação, infelizmente. Verdade. Vou botar aqui a apresentação para dividir com vocês, para que a gente possa acompanhar algumas coisas. Essa é uma apresentação inicialmente desenvolvida por mim, né, para que a gente pudesse estabelecer uma conscientização e esclarecer algumas coisas em relação às instituições que fazem parte do grupo, né? E a gente acabou desenvolvendo alguns assuntos e a gente fez essa apresentação baseada em cima de alguns pontos para que a gente possa abordar, né? Então, hoje em dia, quais são os principais tipos de vacinas em desenvolvimento, né? De base que estão gerando essas vacinas? Na realidade, você tem as vacinas com vírus inativos, que são vacinas que já estão sendo utilizadas há muito tempo, são vacinas seguras, já tem mais do que algumas décadas em utilização, né? E existem várias vacinas que estão utilizando essa plataforma como meio de obter o seu produto, né? As vacinas de vírus atenuado, né? Eu botei completo porque ela usa o vírus como um todo, não é somente a partícula, não é somente uma unidade, porque existe a outra que é a subunidade de proteína viral, que é apenas a parte da proteína da superfície do vírus. E ela não contém o vírus todo, o RNA do vírus e o vírus todo. Então, existem outras vacinas que são as subunidades de proteína viral, que são somente as vacinas que são da superfície do vírus. As vacinas de vetores virais, isso daí já é uma vacina mais cara, com a tecnologia mais nova, são vacinas que estão vindo agora, né? São vacinas que utilizam vírus que são vírus não tão virulentos para a população, ou vírus de outros animais, né? E por engenharia, eles conseguem colocar os receptores do COVID, né, as proteínas spike, que são aquelas proteínas
essas vacinas são vacinas que usam uma tecnologia mais barata, né? E são vacinas que já têm o seu conhecimento de longa data, né? Então, essas vacinas foram alcançadas mais rápido. Mas junto dessas vacinas ainda existem algumas dezenas sendo desenvolvidas, né? Por exemplo, dando exemplo aqui, as vacinas no momento de desenvolvimento clínico, né? Existem 63 e vacinas no momento de desenvolvimento pré-clínico existem 173, né? Só para lembrar, né, que quais são essas fases, né? A gente tem a fase pré-clínica, que é aquela fase laboratorial, que o laboratório ele desenvolve a teoria e desenvolve a vacina e introduz, usa ela em animais e vê se esses animais desenvolveram o anticorpo. E depois tem a vacina em fase 1, que é a vacina quando você usa um número pequeno de pessoas para ver se ela é segura ou não, para ver se ela é segura ou não. Ah, temos a vacina, então, na pré-clínico, que é aquela vacina que ainda está em laboratório, que desenvolve a teoria, e a partir daí eles fazem a vacina e introduzem animais para ver as reações em animais e ver se eles desenvolveram um anticorpo ou não. E depois tem a vacina em fase 1, né? E que é aquela vacina que vai ser utilizada em um número reduzido de pessoas para ver se ela oferece uma segura administração e algumas reações adversas, né? E se elas chegam a desenvolver um anticorpo, né? E depois vai para a fase 2, né? Que é um número maior de pessoas, que geralmente é em torno de 100 a 500 pessoas, e depois em fase 3, na realidade em fase 2 você estabelece quais são as reações e a qualidade, o alcance daquela vacina. E a fase 3 é a confirmação da fase 2. Você pega um número maior de pessoas para ver se você conseguiu os mesmos resultados antes de colocar ela em prática. Então, todas essas vacinas que a gente vai conversar agora são vacinas que já estão em fase 3, né? Que já estão em fase 3, que já tiveram a sua eficácia comprovada na fase 2 e espera apenas que ela faça a replicação dessa fase da fase 2 num número maior de pessoas, né? As plataformas tecnológicas de vacinas que estão agora em produção, né? Você tem a vacina de vírus inativo, que é essa vacina que a gente está falando tanto aí, que é a Sinovac, a Coronavac, né? Que é do Instituto Butantan, né? É uma vacina que já está na fase 3. Né? Qual é a vantagem dessa vacina de vírus inativo? A vantagem dela é porque é uma tecnologia já antiga, como eu já tinha falado, e que você tem uma condição de obter ela em grande escala, em uma condição segura, e são bem imunogênicas. Então, oferece uma qualidade muito boa de imunidade para as pessoas que vão utilizar. A outra, né, é uma vacina de vetor viral, né? São vacinas de vetores virais. É aquela vacina que eu tinha falado anteriormente, né? É uma vacina recombinante, né? Que ela usa um transportador do material genético, né? Do vírus alvo, né? É um vírus que geralmente não oferece nenhuma, é um vírus inóculo, é um vírus que não oferece nenhum problema para a pessoa que vai ser inoculada esse vírus, e ele leva o material do vírus, o qual você está querendo que ele gere um anticorpo, né? Essa é a vacina da AstraZeneca, né, que é em parceria com a Oxford, né? E eles usam, na realidade, existem várias vacinas que estão se desenvolvendo nessa plataforma, né? Cada uma usa um vírus diferente, um vírus inóculo diferente. No caso a de Oxford, ela usa um adenovírus de chimpanzé, né? A gente tem outras aqui também. E, ele usa esse material como material transportador genético. O problema é que é a primeira vez que está sendo utilizado em larga escala. Não foi utilizado em larga escala ainda, né? Então, ainda sobre essa vacina, ainda são muitas coisas muito novas ainda. Você tem a vacina de RNA mensageiro, que é da Moderna ou da Pfizer, né? São vacinas de RNA mensageiro que já também estão na fase 3.
ela permite uma tecnologia de produção de volume muito grande. Ela teria como por isso que eles estão enfatizando tanto nessas plataformas, porque essas plataformas, pelo fato delas de você conseguir rapidamente desenvolver e rapidamente você ter um volume gigantesco, você teria uma capacidade de atender uma população maior com uma certa urgência. O problema dessa vacina da Pfizer, né, da Moderna, é o quê? É o processo de transporte. Você tem que transportar ela numa temperatura de -70, entendeu? E isso daí estabelece uma logística, né, muito complexa, e isso daí estaria junto aí de uma dificuldade de alguns pacientes, de alguns países, né, de renda baixa ou renda média, estabelecer uma logística de atendimento, de transporte dessa vacina, para que consigam utilizar isso daí em tempo hábil, né? Mas também é uma vacina que está sendo veiculada e viável aí. Você tem a vacina também de unidades proteicas, né? Que é a Novavax, né? Que tem como adjuvante a matriz M1, que é o mesmo adjuvante que é utilizado na H1N1, né? Na H1N1 eles usam a matriz M1 e a matriz M2, né? São vacinas que na realidade, esse adjuvante, o que ele faz? Você tem uma unidade proteica, e essa unidade proteica ela vai ser rapidamente debelada quando você introduz a vacina no paciente, né? Então, para diminuir essa rapidez do processo, você introduz o adjuvante que ele retarda o tempo de ação, fazendo com que gere um anticorpo e gere uma resposta imunológica de memória, melhorando a condição da vacina, né? São geralmente estabelecidas através de recombinação genética, né? E utilizando nanopartículas da proteína spike, porque a proteína spike nada mais é do que aquelas proteínas do espículo que ficam na superfície do coronavírus, né? Quais são algumas observações que a gente tem que prestar atenção e levar em consideração, querendo ou não? Essa citação aqui é uma citação de uma nota que a Sociedade Brasileira de Imunologia liberou agora, no dia 13 de janeiro, né, falando que é importante que cada estudo teve critérios diferentes para categorizar e o que foi considerado o caso Covid-19. Portanto, o cálculo de eficácia global de cada um não é diretamente comparável. O que eles estão falando sobre isso? Eles estão falando que todos os resultados que estão sendo veiculados, eles são resultados que não podem ser comparados um com o outro, porque utilizaram populações diferentes e foram categorizados de forma diferente. E isso daí gera algum problema? Inicialmente não, porque o grande problema é o quê? Que você não tem um cálculo de eficácia global pré-estabelecido para que todas as vacinas se colocassem à prova. E pelo fato de ser um troço extremamente emergencial, foi lançado mão de todas as plataformas para ver quem que conseguiria estabelecer uma melhor resposta mais rápido. Mas esse cálculo, infelizmente, a gente não tem como lidar. Então, sempre cai aquela pergunta assim, essa vacina é melhor do que aquela é melhor do que essa, mas você tem que levar em consideração a população que foi utilizada, a plataforma que foi utilizada, qual a resposta que foi utilizada. Nós que vivemos no Brasil, a gente tem uma população extremamente miscigenada, uma população extremamente misturada. A nossa carga genética é uma carga genética muito misturada. Então, você pode ter respostas totalmente diferentes se você aplicar a mesma vacina no sul do país, no centro ou no norte, né? E por que cada estudo fez um cálculo diferente? Infelizmente, isso daí é uma resposta, uma utilização que o pesquisador usa para ter uma melhor resposta do cálculo da sua vacina, né? Então, ele padroniza, ele estabelece uma população-alvo e tenta colocar ela à prova para que ela tenha o melhor resultado possível para que ele possa veicular aquilo, né? Qual é o objetivo principal hoje em dia da gente fala de vacinar os grupos prioritários? Considerando a taxa de transmissibilidade, né,
da Covid, que de R0, no dia zero que você se contaminou, você pode contaminar de 2,5 a 3 pessoas, você teria que vacinar entre 60% e 70%. Isso aí foram os infectologistas que avaliaram essa taxa, né? Para você ter um mínimo uma imunização de rebanho, para você conseguir interromper a circulação do vírus, né? Dessa forma, você iria ter 70%, no último censo brasileiro, a gente tem uma população estimada em 209,5 bilhões de pessoas. 70% daria 146 bilhões e 600 milhões de doses. Então, é muita vacina e você não consegue habilmente isso daí num tempo curto. Então, qual seria a segunda estratégia que você poderia adotar para tentar diminuir? Então, no momento, seria o quê? É disponibilizar a vacina para populações alvos que estão sofrendo mais com isso aí, ou seja, grupos prioritários, né? Porque, no momento, a vacinação de rebanho ficaria difícil. Sim, e, doutor Márcio, com relação aos grupos prioritários, qual tem sido o caso do nosso país, aqui, Brasil? Nos casos dos grupos prioritários, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, eles utilizam, né, principalmente os trabalhadores da área de saúde, porque é uma mão de obra que você tem, que você perde diretamente com a contaminação, ou seja, quando eu falo você perde, eu não falo que essa população prioritariamente vai ao óbito, venha a falecer. Não estou falando disso. Eu estou falando que quando essa população se contamina, você tem um período de tempo que ela vai ficar doente, e um período de tempo que ela vai estar transmitindo a doença, e um período de tempo que ela tem que ficar afastado do trabalho. Então, isso daí é um prejuízo, um fator muito importante, né, na área que ela trabalha, já que ela trabalha direto com a saúde. Então, prioritariamente, os trabalhadores da área de saúde, idosos acima de 75 anos, pessoas acima de 60 anos ou mais que estão institucionalizadas ou que têm alguma comorbidade importante, população indígenas, né, de aldeados, em terras demarcadas, né, porque essa população indígena, você sabe que um caso desse de Covid, você pode dizimar a população inteira, né, somente com casos de gripe, como já ocorreram outras vezes, né, e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, que são populações que ficam afastadas. Então, geralmente, essas populações, elas têm na sua biblioteca de anticorpos, ela tem ali na sua biblioteca uma baixa quantidade de títulos de anticorpo, porque elas não são expostas frequentemente a esse know-how de anticorpos, de infecções. E, por consequência disso, elas têm uma baixa resposta. Então, seriam populações que seriam prioritariamente vacinadas. Pessoas, depois, na segunda fase, né, seriam pessoas entre 60 e 74 anos, né, que geralmente tivessem comorbidade, que são pessoas também que evoluem de uma forma mais grave. A gente tem notado isso nitidamente, não só aqui no Brasil, mas foi um troço que é notado no mundo inteiro, né? E, em terceira fase, as pessoas que têm comorbidades, né? Diabetes, hipertensão grave, doença pulmonar obstrutiva, renal, cardiovascular, transplante, né? Pacientes transplantados de órgão sólido falcêmico, câncer, pessoas com obesidade mórbida, ou seja, são populações os quais você tem uma condição de que tem uma evolução ruim mediante ao contágio da doença. Então, você iria vacinar essa população inicialmente, porque aí diminuiria, estaria mais ou menos dentro do padrão da quantidade de doses que você está estabelecendo, que você tem condições de atender, né? Quais são as precauções que as pessoas tanto falam, têm medo, e até hoje não entendo por que vem essa história de quem vai tomar a vacina para a Covid vai virar um jacaré. Eu vi um meme desse, eu achei um troço extremamente mau gosto, porque parece, as pessoas correm uns boatos de que vai existir essas vacinas que são, como a gente falou, que são vacinas manipuladas em engenharia genética,
E parece que já tem alguns boatos de que vai ter uma interação entre o DNA da vacina com o nosso DNA, não tem nada a ver. Já ouvi falar. Isso não existe, é uma coisa assim totalmente fora de contexto, até mesmo porque, na realidade, essa engenharia é apenas para absorver, como a gente falou, a proteína spike, que é aquela proteína da superfície do vírus, para você colocar ela ali, e mediante que está ali, ele apenas apresenta essa proteína para o seu sistema imunológico, gerando a resposta imunológica, né, que a gente quer. Então, não tem nada de interação. Mas isso me lembra muito até quando a gente abordou lá no início, né? Onde surgiu esse medo, ou o fake news com relação às vacinas, que antigamente a própria vacina da varíola, né, tinha componente bovino. Uhum. Então, na época, uma fake news que surgiu foi que quem fosse administrado essa vacina ia virar o gado, né? E agora, vendo, né, o cenário que a gente vivencia, agora vai virar jacaré. Então, assim, as pessoas vão tendo tantas ideias, assim, que não tem fundamento nenhum, né? Por isso a importância da gente estar esclarecendo, de fato. As precauções para a vacina, a gente colocou algumas aqui, que são as principais, né? Então, o que é? Primeiro, recomendar, né, que o adiamento da vacinação em pessoas que têm infecção confirmada, né, ou tem algum tipo de infecção confirmada. Por quê? Porque a vacina ela é inócula, ela não vai causar algum problema, mas existem os efeitos colaterais. Você pode ter uma alergia a algum componente que existe ali dentro da vacina. Isso daí não vai estar livre. Isso daí é algo que ocorre, entendeu? Então, se você já tem uma infecção e ocorreu alguma coisa com essa natureza, você, para o médico que vai te atender, ele vai ficar na dúvida, ele vai fazer assim, como é que ele vai, você deve entrar na categoria de diagnóstico diferencial. Então, vai ser um problema a mais para lidar. Né? A outra coisa é pessoas que têm a sintomatologia prolongada. Né? Não é uma contradição obrigatória, mas porque na vigência da vacinação, se ocorreu uma piora, a gente não vai saber, os pesquisadores não vão saber. Essa piora foi devido à vacina ou era uma piora clínica que ele já estava evoluindo para essa piora? Então, por esses dois casos, a gente geralmente fala que deve ter uma certa precaução, esperar a infecção passar, a sintomatologia sumir e depois você poder vacinar. Há outras contraindicações são o quê? Para menores de 18 anos de idade, né, que a faixa etária é 18 anos, né? Gestante, pessoas que já apresentaram uma reação anafilática, né, a doses anteriores de uma vacina ou de vacinas de Covid, né, e pessoas que já apresentaram uma reação anafilática a qualquer outro componente da vacina. Foi o que a gente já conversou. Mas por que menores de 18 anos e gestantes? Porque nas pesquisas anteriores dessas vacinas, até elas chegarem na fase 3, elas não incluíram na sua pesquisa, elas não incluíram essa categoria de gestantes de menores de 18 anos, ela simplesmente não incluiu. Então, pelo fato de não ter incluído, a gente não sabe qual seria o comportamento. E pelo fato de não saber qual é o comportamento, não deve ser utilizado, né? Sim, e doutor Márcio, se a gente fizer um comparativo com outros tipos de vacinas que existem, né, para outros tipos de doenças, como é que poderia ser feito? Comparar uma vacina com a outra que você está falando? Eu vou falar mais aqui na frente. Nesse contexto. Tá. Assim, isso aqui está mais ou menos fala o que a gente vem conversando até agora, né? Que a busca da vacina agora, nesse momento, ela foca no controle de sintomas, né? E para proteger a infecção e isso não ainda é naquela imunização de rebanho. A gente ainda não está focando nisso daí. Apenas agora o momento é de diminuir, tentar controlar a doença e resumir o controle da infecção de internação hospitalar. Né? Como você tinha me perguntado, por exemplo, a vacina da gripe ela tem 40% a 60% de eficácia. A eficácia dela não é 100%, entendeu? E mesmo assim, ela não fala que a pessoa não vai adquirir gripe.
Na realidade, a finalidade da vacina da gripe é para que, se você pegar a gripe, não vira uma pneumonia, você não morra, você não desenvolva a forma mais grave, entendeu? A vacina da tuberculose, a BCG, ela tem uma eficácia de 70% a 80%, entendeu? Então, a gente vê que a maioria das vacinas que a gente utiliza hoje em dia, praticamente quase nenhuma tem uma eficácia de 100%. Né? Então, isso daí é importante a gente prestar atenção nesses números. Os números totais da vacina e outra coisa, né, que a gente tinha falado lá anteriormente, de comparar os estudos de uma avaliação mundial que não existe, então cada um pegar um grupo diferente para fazer a avaliação, a gente vê que aqui, ó, como eu citei aqui, que o Instituto Butantan teve uma redução de 50%, enquanto a de Oxford teve uma redução de 62% na sintomatologia. Só que a de Oxford foi testado em uma população, foi testada na população em geral. E a Butantan foi testado numa população que só atendia de profissionais da área de saúde, que só atendia pacientes com Covid. Então, você espera que a vacina ela vá ter uma evolução pior, né? Mas mesmo assim, a vacina do Butantan teve uma redução de 50%. Se você parar para avaliar que a vacina da gripe é entre 40 e 60, é uma evolução excelente. É algo excelente, né? Aqui a gente compara algumas vacinas individualmente, né? Por exemplo, a Coronavac, a Sinovac, que é uma vacina que a gente está tanto falando aí, que é essa que foi aprovada agora emergencialmente pela Anvisa, né? Em caráter emergencial. Lembrando que se a Anvisa ela liberou em caráter emergencial, lá vem dizendo que as pessoas teriam que assinar um termo de responsabilidade. A gente não sabe ainda como que vai ficar isso aí. Se realmente vai ser necessário, se não vai ser necessário, porque o caráter emergencial ele compreende isso, que vem junto com o termo de responsabilidade. A Coronavac ela tem uma eficácia global 50,38%, e em casos leves de 78%. Sendo que a gente lê na maioria das literaturas que 100% dos casos graves e moderados, ou seja, é eficaz contra 100% que não evolui para casos graves ou moderados. Só que, assim, no trabalho, né, na conclusão lá do estudo que eles liberaram, com resultados eficazes, eles dizem que a população que eles atenderam, que eles utilizaram a vacina, não houve casos que foram graves ou moderados ou que tiveram necessidade de hospitalização. Eles dizem que não houve, eles não dizem que 100%, que eles garantem 100% que ninguém vai ficar hospitalizado e que ninguém vai ter um caso moderado ou grave. Eu acho isso daí foi uma especulação que as pessoas começaram a interpretar mal e foram levando isso para frente, né? Mas na realidade provavelmente deve existir um percentual mínimo de casos que deve evoluir para gravidade ou moderados, mesmo com a presença da vacina. A fase 3 dele está concluída, foram 13 mil pacientes, utilizado em 13 mil pacientes aqui no Brasil. Teve vários outros países que também participaram do mesmo estudo. Né? A Pfizer, né, que teve uma eficácia de 95%, olha só a diferença. Mas qual foi a população que eles usaram? Como que esses dados foram compilados? Como que isso foi concluído? A gente não sabe. Né? A fase 3 foi concluída, foram utilizados em 43.661 voluntários. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Argentina, teve outros países também que entraram. A Moderna, né, 94,5%, né, também tem a fase 3 concluída, foram 30 mil voluntários nos Estados Unidos. Né? A Sputnik, né, Sputnik V, que é a vacina lá da Rússia, né, que tem uma eficácia de 91,4%, que é uma vacina super controversa, né, que teve várias controvérsias contra ela. Eles liberaram a vacina falando tudo às cegas, foram um monte de coisa atropelando, assim, a gente ainda não tem uma certeza desses dados todos que eles liberaram, se isso daí é real ou não é. Né? A outra, a AstraZeneca, né, a vacina de Oxford, né, que tem uma eficácia de 70%. Essa foi uma das únicas vacinas que teve a fase 3 concluída e com resultado revisado. O que acontece? A gente falou lá do estudo pré-clínico, né, do estudo na fase 1, fase 2, a fase 3, que é a replicação, a tentativa de replicação da fase 2,
né, só que num número maior de pessoas, né? E além dessa fase 3, você pode ter uma fase 4, que é a revisão desses estudos todos que foram da fase 3, né? Então, você tem aí um estudo que foi feito com 11.636 pessoas, né, voluntários, né, que foi aqui no Reino Unido. Aqui a gente tem uma visão geral, né, das vacinas, da sua eficácia, né? O que acontece? Você vai ver aqui que se você tem vacinas como a Pfizer, que é 95, Moderna 94, a Oxford 70, 50, mas nenhuma delas, lembrando sempre que nenhuma delas teve um estudo que foi uma avaliação global ou, ou foi uma avaliação que a gente possa dizer, ela vai, com essa população-alvo, você tem a resposta X que pode ser alcançada, né? Todas elas usaram populações diferentes, né, e foram testadas em públicos diferentes, e por consequência disso, a gente acha que isso daí pode ser muito variável. Você pode usar uma vacina da Sputnik, por exemplo, que foi 91,4% de eficácia lá na Rússia, e de repente usando aqui no Brasil, que a gente talvez tenha uma carga, uma biblioteca de memória de anticorpos maior, talvez tenha uma resposta maior, né? E a gente não sabe como que isso daí vai acontecer, como que isso daí vai ser, como é que vai ser acompanhado daqui por diante, né? E tem algo também que é até complicado, que a gente, como profissional da saúde, né, a gente está atento a tudo que ouve a respeito disso, né, porque é a novidade no momento. Então, tem pessoas já falando, não, eu só vou deixar, só vou tomar a vacina que tem mais eficácia. Ah, não, aquela que é menos eficaz eu não quero, não vai adiantar nada. Mas olha como é importante a gente esclarecer um pouquinho, né, acerca disso tudo. Se elas têm um quê de eficácia, então, por que não, né, tomar? E até porque a gente, eu acho que não vai poder estar escolhendo tanto assim qual que a gente quer, né? Você vai ter que né? tomar que está disponível para você. E no momento que for disponível para você. Exatamente. E isso fora outras coisas que vêm junto, né? Outros assuntos que vêm associados a esse monte de vacina. Tem alguns componentes na vacina que as pessoas têm alergia, mas é bom destacar que isso não impede a vacinação. Isso não impede com que você não possa tomar a vacina, a não ser que você tenha uma alergia grave, que possa ser uma alergia anafilática, a uma proteína ou ao conservante específico que tenha dentro da vacina e que possa vir a te trazer algum prejuízo, entendeu? Bom, então, doutor Márcio, aproveitando este momento, tem as perguntinhas, né, que ficam no imaginário das pessoas. Então, ter algumas perguntas de colaboradores nossos que enviaram para a gente, apresentação continuada, para que pudessem ser esclarecidas as dúvidas. Top, então, fazer um bate-bola aqui? Vamos embora. Então, vamos lá. Bom, nossa primeira pergunta é a seguinte, porque parece que tem vacinas, né, que vão ser de 2 doses. É isso? Todas elas serão? Como é que a maioria das vacinas vão ser 2 doses. Na realidade, não existe um tempo pré-estabelecido. Existe um tempo de melhor resposta. Como assim? A vacina da Coronavac, se não me engano, se é ela, você tomando a primeira dose e tomando a segunda dose 90 dias após, essa taxa de resposta ela aumenta de 70%, de 50% e de 78%, ela aumenta para 90%, 97%. Então, a melhor resposta que foi estabelecido no estudo é esse tempo de 90 dias. Né? A cada vacina ela tem um tempo pré-estabelecido, porque cada uma trabalha com uma plataforma diferente. Né? Então,
pelo fato de cada uma trabalhar com uma plataforma diferente, você tem uma resposta do seu sistema que vai variar muito de uma para outra, mas em média é de 2 a 3 meses em um intervalo entre uma dose e outra. Ah, sim. Vai ser também conforme foi estabelecido, né, no próprio... Vai ser estabelecido no próprio protocolo. O governo ele vai estabelecer isso. De acordo com a vacina que você tomar, ele vai estabelecer uma periodicidade para você voltar e tomar a segunda dose. Até mesmo outra dúvida que surgiu era que se você poderia tomar uma dose de uma vacina e outra dose de outra vacina. Na realidade, eu acho que isso daí não vai ocorrer porque vacinas trabalham com plataformas diferentes. Você não vai poder tomar uma vacina com vírus inativo e outra vacina com engenharia genética, com engenharia de replicação viral. Porque, assim, são respostas que vão ser respostas diferentes, apesar de ter a mesma finalidade. Mas isso daí também não está estabelecido em nenhum estudo. Então, a gente acha que possa vir a ocorrer que não tem uma boa resposta, mas isso não quer dizer que não vá ocorrer. Entendi. Bom, irá existir algum exame específico para detectar a imunização do indivíduo? Isso me lembra até um pouco do caso da hepatite, né? Mas, enfim. O que provavelmente vai ocorrer é o quê? Vai ser vacinada a população, vai começar essa vacinação pelos públicos-alvo, e eles vão pensar algumas pessoas dentro dessa população para fazer o estudo e o acompanhamento, né? Porque, assim, quando você faz parte do estudo, quando você está nesse estudo na fase 2 ou na fase 3, você tem o acompanhamento diário de um profissional que te liga para saber como é que você está indo, se você está sintomático, se você está desenvolvendo algum quadro, se você está tendo algum problema, se você teve algum quadro de urticária, teve febre, cefaleia, mialgia, se você teve alguma coisa que possa vir a correlacionar o efeito colateral daquela vacina. E a outra coisa é a coleta de amostra, que eles geralmente fazem uma periodicidade dessa coleta. Eu não sei qual é a periodicidade que eles vão estabelecer, se vai ser de 15 dias, uma vez no mês, para ver o desenvolvimento e a durabilidade desse anticorpo. Porque a gente sabe que o grande problema em relação à vacinação para a Covid é que a maioria dessas pessoas que são assintomáticas, elas desenvolvem um anticorpo que é um anticorpo muito lábil. É um anticorpo que ele tem uma duração muito curta, geralmente em média de 3 meses, 2 meses. Então, a ideia é que você consiga fazer um anticorpo, que você consiga produzir um anticorpo que ele te confira o maior tempo de imunidade possível, né? Então, por isso, eles estão... e por isso vem toda essa engenharia associada, né? O conservante e outras coisas mais. Ah, sim, bem esclarecido. Bom, temos mais perguntas. O que é necessário para ser feito a fim de que todas as pessoas acreditem nesta vacina? Ou nestas vacinas? O grande problema tem que ocorrer o que é a desmistificação da vacina, né? As pessoas têm que ter consciência de que a vacina não é obrigatória, ninguém vai botar uma arma na tua cabeça e falar você tem que se vacinar. O governo não pode fazer isso. Ninguém vai virar e te obrigar a tomar a vacina. Mas você tem que se vacinar primeiro por você mesmo, para você não evoluir mal, para você, caso você pegue, você ter uma condição de ter uma resposta melhor de um vírus que você tem aí 80% da população fica bem ou desenvolve um quadro moderado e um percentual de 8% vai parar no hospital, e desses 8%, 50% vai ao óbito. Se eu tenho alguma coisa que me garante que eu não vou entrar dentro desse grupo, é lógico que eu vou querer. Então, se eu tenho uma população se eu tenho uma condição de tomar um remédio ou de tomar alguma coisa que vai me desenvolver uma imunidade para isso, é lógico que eu vou querer. Eu não vou querer ter 1% de chance de eu vir a falecer, né? E a outra coisa é no bem comum, entendeu? A outra coisa é no bem comum. Você se vacinando, você está protegendo os seus familiares também, de você ter uma resposta melhor ao vírus e, por consequência disso, você oferecer às pessoas que convivem com você
uma melhor condição de não se contaminarem também. Eu tenho uma mãe que tem 80 anos, eu tenho uma filha que tem 4 anos, e por consequência disso, eu não quero que elas peguem a doença. A minha mãe que tem 80 anos, a probabilidade dela evoluir mal é muito grande, 20%. 20% dos idosos acima de 60 anos que têm algum tipo de comorbidade evoluem mal, e desses 20%, quase 50% vão ao óbito. Eu acho que é uma taxa muito grande. Entendeu? Entendi. Bom, e a pergunta que não quer calar: depois da gente vacinar contra a Covid, será que vamos conseguir nos livrar das máscaras? Foi o que a gente brincou no início, que eu falei para você, a máscara veio para ficar. Né? Vai ficar isso aqui. A máscara veio para ficar. Eu não acredito que tão cedo a gente consiga debelar esse hábito que a gente tem que ter. A máscara ela veio para ficar e eu acho que vai levar um bom tempo até a gente conseguir estabelecer uma rotina e uma imunização suficiente para que a gente possa passar a não usar. Espero que eu esteja errado, né? Espero que no meio do ano que vem a gente consiga já ter uma imunização suficiente para que a gente possa não utilizar mais a máscara. Mas a gente já vê algumas coisas acontecendo que são reflexo que na realidade são reflexos do não uso e do não uso e também de não seguir as normas de conduta que estão sendo colocadas agora, que é a aglomeração, o uso de máscara, isso tudo, lavar as mãos, o uso do álcool gel, são normas que não estão sendo seguidas e a gente vê o reflexo disso tudo. Você vê o exemplo aí, o Amazonas agora, que está passando por um processo complicado, né, de falta de oxigênio, de uma contaminação absurda, uma quantidade enorme de mortes. Exatamente, mas aí você vê que isso daí é a soma de vários fatores. É a cepa nova que surgiu lá no Amazonas, que ela é altamente infectante e tal. Realmente, a cepa nova ela é altamente infectante. Mas se você parar para analisar, ela vem junto com o quê? Com o Ano Novo, que teve uma grande aglomeração, entendeu? Ela vem junto com o Amazonas, foi um dos primeiros estados a ter a sua onda de contaminação. Ela foi um dos primeiros estados a ter a sua onda de contaminação. E se você parar para analisar, essa onda de contaminação ocorreu lá atrás, no processo, lá por trás, perto do mês de março. Então, a maioria das pessoas que se contaminaram naquela época, que foi um grande número de pessoas, agora eles já perderam o anticorpo, entendeu? Já tem mais anticorpo correndo. Então, a contaminação, todas elas deveriam estar achando que estão imunes, na realidade não estão, e o que está acontecendo é que todas estão se contaminando de novo. Então, é uma soma de vários fatores que a gente olha lá para frente e vê que vai ter o caos, e as pessoas não acreditam e acabou combinando nisso tudo. Entendi, então. Bom, outra pergunta que chegou para a gente, achei até interessante, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente, o que é o acelerador ACT4? O acelerador ACT4, na realidade, é um projeto desenvolvido por vários países em grupos, porque você tem alguns países que têm uma baixa renda muito grande, não vão ter como se subsidiar perante a vacina, de comprar a vacina para subsidiar toda a população. Né? Então, esse acelerador é um projeto que ele tem como plataforma 3 coisas, que é o diagnóstico, tratamento e a vacinação. Né? Não adianta a gente tratar a população, fazer o diagnóstico de uma forma adequada e se não vacinar todo mundo. Então, o que vai acontecer? A gente vai vacinar o mundo inteiro, vacinou o mundo inteiro. Esses países que têm uma renda menor, o vírus vai continuar ativo lá, de uma certa forma. Ele continuando ativo, se replicando em grande quantidade, ele vai gerar mutações, que essas mutações podem vir a se tornar resistente à vacinação e, por consequência disso, voltar a contaminar todo mundo de novo. A gente basta ver que é um vírus tão mutável que a gente, quando ocorreu o início da mutação, quando ocorreu o início da pandemia em Wuhan, a gente, quando descobriu que tinha a primeira cepa aqui no Brasil, que a gente viu que o país estava se contaminando, já tinham 4 cepas diferentes aqui dentro, distribuídas na população. Hoje em dia, a gente já tem ideia de 841 cepas diferentes do vírus inicial.
entendeu? Sendo que 3 delas são importantes, porque a mutação que ocorreu no vírus foi na proteína spike, que é aquela proteína de superfície. Entre elas está a mutação da Amazonas, a mutação que ocorreu na Inglaterra e uma mutação que ocorreu na África. Né? Então, essas 3 são as mais importantes dentro dessas 841. Aí vem um troço que é a parte mais preocupante disso tudo. Isso tudo aí é quase imperceptível mediante meio que uma gota d'água no oceano. Por quê? Porque os países que mais testam e que conseguem fechar isso tudo, eles só testam 5% dos casos de Covid. Quer dizer, os países que mais testam no mundo e que fazem a identificação lá do RNA do vírus, eles só fazem de 5%. Ou seja, isso tudo que a gente falou de 841 mutações, eles são relativos a somente esses 5%. Entendeu? E a outra coisa é o quê? A mutação, por exemplo, o Brasil ele não testa 1%, entendeu? Ele não faz a identificação genética nem de 1%. Se eu não me engano, é 0,018 que o Brasil faz. Então, essa mutação do Amazonas só foi detectável porque eles acharam ela lá na China. E de pessoas que tinham vindo daqui e foram rastreando até chegar lá. Entendeu? Então, ainda é um quadro muito preocupante. Ainda é um quadro muito preocupante. E para aquelas pessoas que vão receber a vacina contra o Covid, quais são as reações adversas esperadas? E com relação aos alérgicos, o que eles podem esperar também como reação? Na realidade, não tem uma mutação, não tem uma reação específica. A reação que a gente pode ter é a reação de vermelhidão, dor, edema no local, o desenvolvimento de um quadro gripal brando, a alergia, a pessoa ser atópica, não impede o processo de vacinação. Impede o processo de vacinação, sim, se você tiver uma alergia a uma proteína ou algum substância presente na vacina, como é o seu caso, né? Que você tem alergia ao conservante da vacina. Então, mas mesmo assim, dependendo do seu quadro alérgico, ele não impede a vacinação, entendeu? Ele sim, você deve seguir algumas cautelas e comunicar ao seu médico que você tem essa alergia, porque ele vai conduzir isso da melhor forma. Mas isso não impede a vacinação. E outra reação, que é a reação mais temida, é a reação anafilática, quando você tem alguma reação importante à vacina. Só que a grande maioria das reações anafiláticas não são reações previsíveis, entendeu? Todo mundo estava falando muito da Pfizer, que a vacina da Pfizer tinha feito 4 reações em 4 pacientes na Inglaterra, né? Sendo que desses 4 pacientes, 3 pacientes têm alergias graves alimentares. Um deles tinha alergia a ovo, né? E eram alergias graves. E aí vem aquele negócio, né? É um troço tudo muito novo, que a gente ainda está avaliando tudo. Mas, por exemplo, esse paciente que tem alergia a ovo e os outros que têm alergia alimentares, a vacina da Pfizer não leva ovo, não leva nada, não tem nenhum contato, não tem nada com relação a isso. Desses 4, um deles não tinha nenhum tipo de alergia, não tinha nenhum histórico relacionado à alergia. Os outros tinham históricos relacionados à alergia. Então, são características, são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração na hora da vacinação. Então, no caso, não há o que temer com as reações adversas, porém, quem for alérgico, como tem eu, que ter o cuidado, tem que ter cuidado e tem que ter isso. Consultar o médico, né, que me acompanha, não é isso? Isso, mas também não vai deixar de se vacinar por isso. Sim, é aquela relação custo-benefício, né? Até na minha experiência mesmo, apesar de eu ser alérgica a um dos conservantes de vacina, eu nunca deixei de vacinar, eu sempre segui o calendário vacinal, né? Desde que cuidava de mim, né? Quando era criança, com meus pais, né? E até hoje, eu cuidando de mim mesmo, enquanto também consciente como profissional da saúde, né? Como enfermeira. Mas eu também eu tenho avaliado, sim, essa possibilidade de tomar vacina, por que não, né? Até porque, com minhas outras experiências com vacina, apesar de eu ter esse fator alérgico, mas nunca me impediu de estar
Eu estou É, viva, imunizada, as reações eram brandas, não eram reações assim, preocupantes, né? Às vezes só intensificava mais o vermelhidão, né? Enfim. mas são reações que são resolvíveis, entendeu? São São, reações que são resolvíveis. realmente. Só o fato de você ter um histórico vacinal normal, você já tomou todas as suas vacinas e tal, a gente já percebe que a probabilidade de você ter uma reação a essas vacinas que estão sendo veiculadas aí agora é uma probabilidade praticamente de zero. Entendeu? Ou no máximo que você tenha uma reação leve. Mas eu tenho só uma dúvida também. Se você saberia responder com relação a pessoas imunodepressivas. Por exemplo, pacientes com câncer, pessoas que têm HIV. O que acontece? Se você for parar para analisar o grupo prioritário de vacinação, que está sendo estabelecido pelo governo, inclui esse grupo junto. Entendeu? Esse grupo, na realidade, ele só não pode se vacinar com vacinas atenuadas. Entendeu? Vacinas atenuadas que têm o vírus ativo ainda. Entendeu? Que não é o caso, que tem várias vacinas que vão usar apenas proteínas estáticas, que são subunidades. Então, eles podem se vacinar normalmente. Na realidade, esses grupos, eles devem seguir a orientação médica, devem procurar o médico para ver qual vacina vai ser melhor para eles se vacinarem. Né? Mas, inicialmente, né, essas vacinas que estão sendo administradas agora, que são vírus inativo, não tem nenhum problema. Tanto é que um dos casos, um dos grupos de prioritários são pacientes com morbidades. Né? Sim. Agora, com relação à periodicidade desta vacina, né? Será anualmente ou uma vez imunizado já está imunizado? Não. A gente acredita que a probabilidade bem grande que ocorra de que essa vacina seja utilizada anualmente como é da H1N1. Né? Provavelmente, se for similar à H1N1, o que vai ocorrer vai ser como eles fazem. Eles veem as cepas prioritárias que estão sendo veiculadas e fazendo um processo inflamatório na Europa, nos Estados Unidos, e a partir dali eles fazem a vacina para que porque a gente vive pelo fato de a gente viver em regiões diferentes, você tem a mudança de clima diferente. Como geralmente é verão aqui, lá em cima é inverno e vice-versa. Quando é verão lá em cima, é que a gente está passando pelo processo de inverno. Então, geralmente, a gente tem essa alternância. Então, você vai alternando e vai fazendo vendo as mutações das cepas e vai fazendo a vacina de acordo com isso. Então, eu acredito muito que vai ser algo bem similar. Só que isso tudo ainda é algo muito novo, né? Ainda depende de muito estudo sobre isso, ainda depende de muita avaliação sobre isso, e ainda depende também dessa vacinação toda que está vindo para a gente ver como que vai ser a resposta da população. Então, isso daí é tudo ainda muito novo ainda para a gente falar. Bom, há uma pergunta também que achei interessante. Alguns aqui com certeza devem lembrar do caso de Madureira, as vacinas que estavam sendo vendidas lá. Bom, com relação à nossa realidade, né? Não uma situação dessa. As vacinas elas serão disponibilizadas apenas na rede pública ou pode ser que em breve sejam disponibilizadas também na rede particular, mas não como essa de Madureira, é claro. Não, provavelmente a vacina daqui a algum tempo vai estar disponível na rede particular também. Né? Só que, assim, lembra que no início, lá na apresentação, a gente conversou e a gente viu que não existe 5, 6. A gente tocou as principais plataformas, as principais vacinas que estão vindo aí, já passaram tudo pela fase 3. Mas vão vir outras vacinas com outras engenharias baseadas em outras plataformas que vão chegar mais tarde. Provavelmente essas vacinas têm uma grande probabilidade de oferecer uma eficácia diferenciada em relação a algumas que tem agora no mercado. Né? São estudos que estão sendo feitos com mais cautela, com uma qualidade melhor, né? E provavelmente elas vão oferecer uma qualidade de eficácia também diferenciada e que vão ter um custo muito maior, que provavelmente o governo não vai ter condições de arcar e que vai ser provavelmente custeado pela rede particular.
Bom, para a gente finalizar, poderia explicar um pouquinho para a gente sobre imunização de rebanho? A imunização de rebanho é algo bem simples. A imunização de rebanho é um percentual da população que você estabelece para impedir, diminuir ou retardar a propagação daquela doença, né? Então, os virologistas, eles colocaram como imunização de rebanho para o Covid, já que o Covid tem uma taxa de transmissão de 2,5 para 3, né? Eles colocaram como 60% a 70%. Né? Então, nós necessitaríamos de pelo menos 60% a 70%, eles falam muito de 70%, que 70% da população tivesse vacinada para diminuir a taxa de progressão da doença tão rápido, entendeu? E oferecesse uma condição de imunização para aquelas pessoas que não tomaram não tomaram a vacina, entendeu? Já que a gente não tem condições de fazer isso, porque iria ser um número astronômico de vacinas que a gente iria ter que disponibilizar, né? Tá mais do que na qualidade, na categoria de bilhões, né? A gente vai começar vacinando os grupos prioritários para diminuir o processo de internação, né? E depois, provavelmente, o governo vai estabelecer outros padrões para ir vacinando a população aos poucos. Até mesmo porque a gente não tem a quantidade de vacina disponível no mercado para vacinar todo mundo. Sim, doutor Márcio. Então, já para a gente finalizar, você poderia deixar suas considerações finais acerca da conscientização sobre a vacina anti-Covid-19? O que a gente pode deixar para vocês, que a gente pode falar sobre esse assunto, é o quê? É um assunto muito novo, muda o tempo todo. Tudo que eu falei aqui, daqui a uma hora, pode ser irreal, entendeu? Pode ser inverossímil. E pode ser que todas essas vacinas sofram mudanças, entendeu? A gente está num processo de tentar resolver tudo o mais rápido possível, né? E está num processo de tentar os governos estão num processo de tentar vacinar a população para tentar frear essa doença de tudo quanto é jeito o mais rápido possível. E a gente não deve acreditar em tudo que a mídia ou aí do lado. Tem algumas coisas que estão sendo utilizadas como plataforma eleitoreira, que é um troço horrível, entendeu? Porque tem pessoas que estão morrendo e outras pessoas estão fazendo aquilo como plataforma e joguinho para se enaltecer e sobressair, ou de confusão, criar confusão. Isso daí é um troço péssimo para esse momento, entende? Em vez de tentar resolver o problema, né? Então, eu poderia deixar, na primeira oportunidade que vocês estiverem no grupo-alvo, se vacinem, não questionem a vacinação, não questionem. A vacina que estiver disponível para vocês abracem, tomem a vacina, porque é uma segurança a mais. Mesmo vacinado, não deixe de usar máscara, porque isso também, a vacina também não é uma garantia. Isso não quer dizer que, quando a gente fala de pensar no coletivo, é o quê? Você se vacinou, você tem uma probabilidade de não evoluir mal, entendeu? É igual a vacina da H1N1. A vacina não é feita para você não pegar a gripe. A maioria dos meus tem uma grande quantidade de pacientes meus que vira e fala assim: eu tomo a vacina da H1N1 e fico mais doente ainda, fico mais gripado ainda. A vacina não é feita para você não pegar a gripe. Ela é feita para você não ficar com pneumonia e morrer por causa da gripe. É por isso que você se vacina. Mas se você tiver que pegar a gripe 15 vezes no ano, você vai pegar a gripe 15 vezes no ano. Não tem diferença. Entendeu? Então, a vacina ela é feita para que você não evolua mal, ou que você evolua de uma forma assintomática, ou que você evolua bem. Então, se você tem chance de se vacinar, você se vacina. Mas isso também não quer dizer que você não vai se contaminar. E se você não vai se contaminar, você contaminado, com a via aérea superior contaminada, inoculando o vírus, eliminando o vírus, e se você não estiver usando máscara, se você não estiver se protegendo e protegendo aquele que está ao seu lado, você vai estar contaminando essa pessoa também. Então, independente de vacinação ou não vacinação, tem que continuar usando máscara, tem que botar o distanciamento, tem que evitar ambientes com muita gente, tem que tudo, álcool gel, tem que lavar a mão, tem que evitar tudo isso aí, tem que utilizar todos esses protocolos, não vão mudar. Então, fica a dica, pessoal, na oportunidade, se vacinem, mas não deixem também de adotar as medidas sanitárias, né, como já vem aqui apresentado.
tá bom? E lembre que você cuidando de você, você também cuida do outro, do seu próximo, né? Bom, doutor Márcio, a gente gostaria de agradecer mais uma vez por sua participação e sempre estar disponível para a gente, né, para poder esclarecer as principais dúvidas que possam surgir aí, principalmente agora, né, diante de um cenário ainda tão incerto, né? Mas que ainda bem que temos pessoas de bem, né, que buscam sim se fundamentar para poder esclarecer para todos nós com relação a tudo isso que tem acontecido. Bom, doutor Márcio, em nome do Grupo 1, agradecemos a sua contribuição no esclarecimento de tantas dúvidas. E a você que está nos acompanhando pelo nosso canal, agradecemos também a participação de todos. E lembre, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Até o nosso próximo post!